Então, já está gravando. Então, aproveitando aqui na nossa gravação aqui, então, toda vez que nós tivermos live, eu vou gravar, eu coloco no canal meu no YouTube e coloco o link também na sala virtual. Que de repente nós estamos conversando, alguém precisa estar tirando alguma dúvida, né? Às vezes lê na apostila, tá lá com algum termo técnico, mas não lembra aquilo que eu falei na sala de aula. Aí, como reforço, vai lá no linkzinho da videoaula, clica e vai assistir sua pergunta, né? A nossa interação da sala de aula. Então, nós temos aqui um arquivo em PDF, quem quiser baixar para imprimir. E eu coloquei o outro lá, começando pela apostila 1, no formato de livro digital. Tá? Como é que é isso? Como é sala virtual, vocês podem abrir ele no celular, que ele vai se adequar, vai se moldar ao tamanho da tela do seu celular. Então, esse é um formato. Eu vou compartilhar e vou mostrar para vocês aqui, tá? Só um pouquinho. Turma, só um pouquinho. Vocês podem me falar se já começou a ser visualizado para vocês aí? Tá todo mundo enxergando aí? Sim, sim, professor. Beleza. Então eu vou na tela aqui e eu vou explicar o processo das nossas atividades, vai ser tranquilo. Quando tiver algo diferente complementando, aí eu vou explicando também, que aí fica fácil de direcionar vocês, tá? Turma, por favor, quem tiver com dificuldade, com dúvida, qualquer coisa, mandem mensagem, questionem, perguntem, tá? A minha função aqui é explicar da melhor forma possível. Cristina, a sua tela não apareceu ainda? Da, da, da tela que eu compartilhei? Não carregou ainda? Que aqui, acho que a maioria já. No caso, como é que tá a sua internet? Às vezes a banda pode estar um pouquinho lenta, aí demora a carregar um pouco, tá? Mas fique tranquilo que eu também estou carregando, estou gravando nossa aula. Aí qualquer coisa na dúvida que eu estivesse falando aqui, você tenta gravar só que eu vou disponibilizar o vídeo e vai estar movimentando. Turma, maravilha. Mas qualquer dúvida, por favor, só desbloquear o áudio ou mandar mensagem pelo chat aqui que eu vou estar lendo. Professor, Sim, diga. qua- quando não aparece aí, até para Cristina mesmo, é porque às vezes está aparecendo só a filmagem do senhor, no canto superior direito tem como se fosse um clipe. Quando clica nele, aparece a imagem que o senhor está compartilhando. Ah, tá falando no caso do dela? Isso, no caso dela aí. Tá. Ah, então, Cristina, vai no canto superior direito onde ele falou, verifica lá, ver se é isso mesmo. Realmente que eu não observei, eu não tive problema ainda. Tá? Eu acho que foi o Anderson que falou. Obrigado, Anderson. Consegui, isso mesmo. Ah, é isso aí. O lado bom é que ninguém sabe tudo, né? Maravilha. Tá? Turma, então eu vou aqui na tela. Opa, deixa eu minimizar isso aqui e vou na tela. Besteira que eu fiz aqui agora. Tá. Então, olhem só, turma. Nessa tela aqui, eu vou colocar bem no início aqui. Quando vocês entrarem na nossa tela, geralmente você entra com o seu perfil, aí tem duas colunas aqui, ó, uma, duas, estão vendo? Essa coluna aqui, eu até mencionei na aula anterior, que é onde vai ter as suas notas, as suas disciplinas, que vocês vão poder percorrer, tá? E esse botãozinho aqui em cima, se eu clicar nele, ele vai esconder essa coluna, para facilitar a navegação. Na nossa disciplina aqui, ó, Introdução à Computação Básica, eu coloquei 3 itens. Esses mais clarinhos aqui eu ocultei, vocês não estão enxergando ainda no seu ambiente. Mas eu vou liberar aos poucos, conforme eu vou concluindo as aulas. Só que eu vou falar desses dois aqui, ó. Eu tenho esse e esse outro aqui. Esse meu primeiro aqui, ele é um arquivo em PDF. Se eu clicar nele aqui, ele vai carregar essa página aqui, que é o arquivo em PDF. Tanto é que eu vou utilizar ele como um orientador para poder explicar o conteúdo para vocês hoje. Deixa eu voltar aqui.
Esse aqui vai ser bom para quando alguém quiser imprimir, né, salvar no computador, alguma coisa nesse sentido. Agora, se vocês vão acessar, preferem ler esse conteúdo dessa minha apostila aqui, às vezes não tem como não teve tempo de imprimir, mas quer estar dentro do ônibus, com o celular para ler, ou qualquer coisa nesse sentido, então você pode usar isso aqui, ó, Introdução à Informática Moderna. Esse aqui é o mesmo conteúdo desse, a diferença é que esse aqui está em PDF, esse aqui está no formato de livro digital. Como é que funciona? Esse aqui eu coloquei como se fosse vários blocos. Então, eu clicando aqui, cliquei nele, apareceu aqui, aí tem um texto, ó, Introdução à Informática Moderna. Aí eu tenho um bannerzinho aqui, ó, coloquei essa imagenzinha, e tem um texto da apostila, ó, Introdução. Aí vi que vem um texto explicando o que é informática, e você vai poder navegar nessa apostila por estas setinhas aqui, ó, eu clico aqui, ó, aí já desceu, ó, continuando. No seu celular ele vai se adaptar ao tamanho da sua tela. Aí eu vou clicando por aqui, ó, que ele vai andando. Ou eu posso usar esses botõezinhos aqui para ir voltar, ou eu posso vir aqui por este lado aqui, ó, do sumário, ó. Sumário, e eu posso navegar também pelo conteúdo aqui, ó. Vou clicando e ele vai indo, ó. Até coloquei um videozinho aqui, tá, nesse computador. Então temos construção. E ao final de cada apostila, de cada conteúdo, nós temos um questionário. No caso aqui está esse aqui é o 11. Eu clicando no 11 aqui, eu tenho o nosso questionário. Então aqui, nosso questionário. Tá? É claro que esse questionário aqui, vocês não vão dar, não tem como responder por aqui. Eu coloquei para vocês, no caso, utilizar o caderno. Ah, falar em caderno, turma, uma coisa que eu aconselho, quem está com celular, mas não tem computador, ou quem tem computador, use um caderno para anotar os rascunhos, as orientações, que às vezes eu estou explicando de uma forma que, às vezes, na apostila vai estar de um nome mais enjoado, mais técnico, só que eu explico de uma forma mais simples, mais fácil. É claro que vocês terão também as nossas, o quê? Nossos vídeos gravados, tá? Então hoje, toda vez que nós tivermos aqui, vou estar gravando, tá? Então o que? Para facilitar a nossa caminhada, tá? E como eu conversei com muitos que tiveram na segunda-feira, por favor, não faltem nossas aulas, tá? Qualquer problema, entre em contato comigo, tá? Que nós precisamos caminhar juntos até o final. Lembrando, nós, tá? Eu, vocês, tá? Profissionais de tecnologia, da informação, tá? Eu já estou no caminho. Vocês estão na escola como aluno de forma temporária. Vocês estão apenas de passagem. Tá? Então tem que aproveitar todo o conhecimento para poder e a tecnologia disponível. A oportunidade de fazer o diferencial é agora. Tá, turma? Teve até um grupo que me perguntou, alguém perguntou, quem é professor Tadeu e o que é LLP, né? Para quem não sabe, o LLP é uma linguagem de lógica de programação. É onde o aluno vai aprender a lógica de programação para fazer software, para aprender a fazer programas. Eu costumo falar para todo mundo, é o filé da tecnologia. Você aprendendo a programar de verdade, cara, você ganha grana. Viu? Então, foca nisso aí. Tá? Agora eu vou voltar aqui para a nossa telinha. Então aqui tem os questionários. Então poder navegar. Tá? Esse aqui eu estou montando essas apostilas aqui, mas é bem tranquilo. Tá? Então, esse nosso conteúdo aqui é um conteúdo bem light. Tá? Turma, no que eu falei agora, todo mundo entendeu? Deu para ver, compreenderam como é na questão da navegação? Né? Alguém pode me dar um ok aí? Obrigado, Anderson. Isso, beleza. Tá? Só lembrando que eu vou fazer chamada no finalzinho da aula, tá? Tô com, ó, pra vocês aqui, ó, o que eu tenho aqui? Estão vendo? Vou fazer hoje a moda antiga para matar a saudade de vocês aqui, viu?
Vai estar saudade que eu chamar presente, presente, pronto, tá aqui, saiu. Turma, agora sim, vamos começar a entrar no nosso conteúdo. Tá? Eu vou para outra telinha aqui. Se eu estiver falando rápido, enrolado, qualquer coisa, por favor me interrompam, tá? Então, vou começar aqui pela introdução. Tá? O que nós vamos aprender um pouquinho agora? Eu vou falar com vocês aqui sobre a história da informática, tá? É a questão da teoria nossa. A questão teórica nossa, eu posso falar das primeiras apostilas, em torno de 20% é mais questão de conteúdo histórico, para a gente entender a estrutura e como ocorreu o desenvolvimento da tecnologia. Tá? Os outros 80% vocês vão usar para a ad eterna enquanto estiverem mexendo com a tecnologia. Tá? É claro que para utilizar o conhecimento você tem que conhecer, compreender e saber aplicar no momento certo. Tá? Então, ok. Então, primeira coisa, vou falar sobre o nosso conteúdo aqui, que a informática, tá? A informática nada mais é que uma ciência, né? Só relembrando aqui. Então, é uma ciência como filosofia, biologia, tá? História, matemática. Ela é uma ciência como qualquer outra. Tá? Então, ela é uma ciência. Tá? Então, ela é uma ciência que estuda os meios de armazenamento, processamento e transmissão. Tá? Então, a informática é uma ciência que estuda os meios de armazenamento, transmissão e processamento. Tá? A informática ela surgiu junto com o computador, posso assim se falar. Tá? Porque quando surgiu o computador, precisava de alguém para estudar. Aí teve alguém inteligente lá, né? Pensou, vamos criar uma ciência. Aí criaram a ciência. Né? E resolveram criar a ciência chamada de informática. Apesar que hoje em dia está começando a cair em desuso essa questão de informática, está começando a entrar agora tal de TI, né? Ou TIC, né? Ou tecnologia da informação, ou tecnologia da informação e comunicação. Porque está abrangendo muitas áreas. Então, a informática é a ciência que estuda os meios de armazenamento, transmissão e processamento. Tá? Só que para essa ciência existir, ela precisa de 3 objetos práticos, de 3 atores que interagem entre si. Se faltar qualquer um deles, né, como diz no popular, vai dar ruim. Né? Não vai ter informática. O primeiro que nós temos aqui é o hardware. Hardware é a parte física. Qualquer peça, componente de computador que eu possa segurar com as minhas mãos é hardware. Tá? Então, certo. Creilton, então faz o seguinte. Não, tranquilo. Tá? Mesmo não dando aqui, o Creilton, o que você faz? Entra no ambiente lá à noite, se não der para assistir a live aqui, você entra lá e tenta baixar o PDF no seu celular para você dar uma lida nele. Tá? Que vai demorar. Tá? Tá bom? Mas se der para suportar um pouquinho, aí se não der, você sai, tá? Isso vai continuando então. Então, hardware é a parte física. Temos também software. Software é a parte lógica. São todos os programas de computadores são softwares, tá? Todos. Tá? Até o vírus de computador é software. Temos também aqui o usuário, peopleware. Peopleware é o usuário que interage com a máquina. Então, nem todo usuário é um peopleware. Tá? Só para lembrar aqui, como termo de curiosidade para muitos, turma, o nome das tecnologias, de tudo, da informática é em inglês. Tá? Por que em inglês? É igual a um nome científico. Tá? Se eu falar hardware aqui no Brasil e hardware lá na Europa, na China, no Japão, onde for, eles sabem que eu estou falando da mesma coisa. Por isso que em inglês é padronizado. Sabe outra coisa maravilhosa também? Que vocês aprenderam, vamos imaginar aqui, que vocês vão aprender a programar Python.
bem mesmo, virar um papa no Impacto. Vocês trabalham em qualquer lugar do mundo, tá? Qualquer lugar do mundo. Olha que coisa boa. Então, continuando aqui. Então, temos o computador formado por hardware e software. Precisamos de hardware, software e usuário para interagir. Tá? Então, esses são os 3 componentes para que a nossa informática possa existir. Tá? Mas só lembrando aqui, como eu tinha falado, o nosso computador, tá? O que é o computador? O computador é a máquina de computar, de fazer cálculos. Comparado com as máquinas nossas de hoje aqui, todas elas fazem a mesma coisa. Como assim, professor? Todos os computadores fazem cálculos, soma e subtrai. É claro que a gente está vendo uma interface, está vendo algo mais interessante, e é algo que vai dar uma destacada, né? A imagem, uma musiquinha. Mas de forma básica, todos fazem a mesma coisa. Tá? Somar e subtrair. Tá? Desse pensamento, o primeiro computador que se tem notícia é o Ábaco, tá? É o Ábaco, que é esse computadorzinho aqui. Tá? Então, esse Ábaco ele tem aproximadamente em torno de 2.000 anos antes de Cristo. Essa é a média. Tá? Então, o Ábaco é considerado um computador mecânico aqui, onde é utilizado para fazer cálculos matemáticos, onde tem umas bolinhas coloridas, você pode colocar para um lado, você está somando, e para o outro você está subtraindo. Tá? Então, essa parte aqui do computadorzinho, aí foi evoluindo, evoluindo, até chegar em 1942, 45 mais ou menos, que é onde vai começar mais a base da nossa história, que foi onde surgiu o primeiro computador eletrônico do mundo, né? Que ele foi considerado o pai dos computadores, que é o nosso ENIAC. Tá? O ENIAC é o primeiro computador que se tem notícia. Como assim, professor? Ele surgiu na Segunda Guerra Mundial, que ele tinha a finalidade dele era para cálculos balísticos. Tá? E com essa máquina quando surgiu, assim junto com a nossa informática, o computador ele foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo. Tá? Aí a informática que ela pensou, como nós existimos, nós precisamos estudar os componentes eletrônicos, todos eles, tanto hardware como software. O que nós vamos fazer para poder entender a história, as máquinas, a organização? Alguém teve uma ideia, já sei, vamos separar em pedaços. E vamos pegar aqui, para começar pelo computador, nós vamos separar o computador e vamos estudar o computador em gerações. Então, alguém teve uma inteligência, né, falou assim, já sei. Vamos marcar aqui que os computadores, todos eles, nós vamos classificar eles em gerações. Tá, mas em gerações, e como é que seria isso? Como é que nós vamos saber quem é quem? Fácil. Nós vamos poder classificar os computadores a partir do principal componente eletrônico. Que principal componente eletrônico é esse? O que é usado na construção do computador. Então, eu vou passar um pouquinho aqui. E temos aqui os principais componentes usados na construção do computador são esses aqui. Então, quando surgiu o ENIAC, o primeiro computador, esse computador ele era movido a válvula, que parece uma lâmpada. Então, estou vendo aqui, é uma válvula, uma válvula eletrônica, que era utilizado lá no computador ENIAC. Então, resolveram o seguinte, a partir desse seguinte pensamento, de poder classificar em gerações os computadores, a partir do principal componente eletrônico usado na construção dos computadores, todos os computadores que foi utilizado na sua construção válvulas eletrônicas são considerados computadores de primeira geração. Tá? Então, todos os computadores que utilizem válvulas eletrônicas são computadores de primeira geração. Depois desses computadores aqui que utilizam as
as válvulas, aí surgiu uma nova tecnologia, algo bem revolucionário, que foram quem? Os transistores, que é esses bichinhos aqui, ó, não tem que parecer umas perninhas aqui, esse aqui. Então, os computadores passaram a ser menores, tá? Pra vocês terem ideia, o ENIAC aqui, ele era gigante, aproximadamente tinha em torno de 18 mil válvulas, muito grande, enorme. Ele, pouquíssima capacidade de processamento, gastava muita energia, queimava muito fácil essas válvulas. Aí com essa nova tecnologia aqui, passaram a construir computadores com ela. Então, os transistores. Então, todos os computadores que utilizam transistores na sua construção são considerados computadores de segunda geração. Computadores que têm válvula na construção primeira, que têm transistores na segunda. Depois disso aqui, surgiu uma tecnologia que eu falo que foi revolucionária. Transformou tudo mesmo. Foi algo excepcional. Que foi os chips, né? Ou pastilha de circuitos integrados, ou semicondutores. Tá? Então, tem três tipos aqui. Tá? Então, para observar, esse aqui foi um exemplo, um dos primeiros. Quando lançaram, os computadores ficaram menores e aumentou cada vez mais sua capacidade de armazenamento e processamento. Então, se tornou algo excepcional mesmo. Foi o grande boom. Então, todos os computadores que começaram a utilizar esta tecnologia aqui desse chip, na sua construção, são considerados todos computadores de terceira geração. Tá? Então, esses computadores são todos de terceira geração. Depois da terceira geração, surgiu a evolução desse mesmo chip, evoluiu para esse e para esse aqui. Tá? Então, aqui terceira geração, e nós temos atualmente, nós estamos na quinta geração de computadores. Então, desse aqui da terceira geração, surgiu a quarta geração dos computadores e a quinta geração dos computadores. Professor, mas como é que eu vou diferenciar a terceira, a quarta e da quinta geração? Simples, por uma tecnologia que está internamente construída nos chips. Esse aqui, primeira geração é fácil, segunda geração é fácil, terceira também. E a quarta e quinta vai ser fácil. Por quê? Todos os computadores que de quarta geração utilizam chip. Só que o chip de uma tecnologia ou arquitetura, né, chamada tecnologia VLSI, né, o V de Vitória, uma larga integração de circuitos. Então, esse chip aqui surgiu para construir os computadores de quarta geração. Tá? Construir os computadores de quarta geração. Depois desse computador aqui, de quarta geração, aí surgiram os computadores de quinta geração, que passaram a utilizar um chip mais moderno, que utiliza uma tecnologia de ULSI, de ultra larga integração de circuitos. Então, por isso, até aqui, esse aqui é o chip, e tem a imagem gravada nele, ó, VLSI, ULSI. Então, todos os computadores que foram construídos com válvulas são computadores de primeira geração. Computadores que utilizam transistores na sua construção são de segunda. Os de terceira geração começam a utilizar os chips. Os computadores que utilizam na sua construção chip com arquitetura VLSI são computadores de quarta geração. E os computadores que utilizam a tecnologia ULSI são computadores de quinta geração, no caso, nossos computadores. Pessoal, tudo bem aqui, gente? Tranquilo? Tá bem explicado até agora? Todo mundo conseguiu entender que atualmente nós estamos na quinta geração dos computadores. Por favor, não confundam com geração de processadores e nem geração dos Core 7, ou Core 5, Core 9. Não confundam, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, outra coisa é outra coisa ainda, tá? Então, por enquanto, estou falando de geração de computadores. Estamos passando aqui nosso textozinho aqui. Tá? Então, só mostrando aqui, nós temos aqui
dos computadores, até falou aqui do o NVAC. Esse vídeo aqui está incorporado, tá? Na apostila, em PDF, tem a imagem dele, e aqui é um videozinho. Eu clicando, ele vai falar um pouquinho sobre a evolução dos computadores. Em 1946, engenheiros da Universidade da Pensilvânia construíram um computador gigantesco para acelerar os cálculos da Esse artilharia. vídeo, não sei se dá para ver um pouquinho, Ele foi que está construído com passando. 1.800 válvulas Esse vídeo mecânicas. é real, tá, O gente? que Do conseguimos ENIAC. foi uma máquina de 30 toneladas, apenas ligeiramente Mas só mostrando aqui um pouquinho. que uma calculadora moderna. ENIAC did have thousands of vacuum tubes and filled the whole floor in this building at the Moore School of Engineering in Philadelphia. In fact, I mean, there are stories about how when they switched on the ENIAC, the lights all dimmed in Philadelphia. It did use a lot of electricity. Ok, vou dar uma pausa nisso aqui. Eu sei que todo mundo aqui é poliglota, todo mundo entende inglês, tá? Então, assim, tá tranquilo. Mas depois é bom depois vocês entrarem, né? Acessar, assistir o videozinho para ideia ilustrada. Então, esse do livro digital. Então, vamos continuar aqui. Então, temos na história os computadores, como eu falei, o ENIAC, são os computadores de primeira geração. Aqui é só uma imagenzinha, para dar uma ilustrada, comparado antes e um depois. Tá? E vamos seguir adiante aqui. Tá? Como eu tinha falado, os computadores começaram a reduzir de tamanho. Tá? Porque depois dessa evolução, depois da válvula, que veio transistores, os chips, começaram a reduzir. E os computadores grandes, esses grande porte, essas máquinas antigas, deu-se lugar a surgir novos computadores. Esses computadores foram chamados de microcomputadores. Tá? É um computador pequeno, tá? Pequeno, que cabe na mesa. Porque os primeiros computadores, realmente, eles eram muito grandes, muito enormes, tá? Continuando aqui com o nosso videozinho, ou com a nossa apresentação. Sim. Bom, turma, daqui a pouco eu volto na geração dos computadores, só para dar mais reforçada. Mas aproveitando essa ideia aqui, como os computadores eles evoluíram muito, bastante, cresceram muito, né? Além de estudar a geração dos computadores, veio a necessidade também de classificar as máquinas por outra coisa. Como assim, professor? Não entendi. Está muito vago, o senhor está falando muito confuso. Tá bom, então eu vou dar um exemplo bem interessante. Quando vocês forem na loja comprar um computador, vamos chegar lá numa loja, qualquer loja de informática aí, né? Sei lá, Ricardo Eletro, Magazine, Casas Bahia. Chega lá, Fujioka, a pessoa vai pedir um computador. Aí chega quando for pedir um computador, eu quero ver um computador para me comprar. Se a pessoa que te atender for um vendedor de verdade, vendedor que entende de computação, de computador, de tecnologia, que não vai te enrolar, não vai te enganar, o que ele vai fazer? Pois não, o senhor deseja o quê? Um desktop ou um laptop? Capacidade de processamento, o senhor deseja qual modelo, qual tipo? Se a pessoa não tiver conhecimento um pouquinho, ela quer ver uma máquina boa. Aí se um vendedor for picareta, né, com má vontade, ele vai te enganar. Ele vai te empurrar uma máquina cara, de uma qualidade bem inferior. Vai colocar uma máquina cara, com os juros lá em cima, porque você não tem conhecimento. Aí você não sabe o que é isso, o que é laptop, o que é desktop. Aí nessa história, o que a informática fez? Ela resolveu também classificar os computadores. Olha só, eu classifiquei os computadores em relação a gerações. Temos 5 gerações de computador. E além das gerações de computador, que foi de acordo com o componente eletrônico usado na sua construção, a informática também classificou os computadores em relação ao seu tamanho. Em relação ao tamanho, professor? Em relação ao tamanho. Como é que seria isso? Porque não dá para classificar os computadores, ainda mais hoje em dia, por tamanho, por marca. Não dá para classificar. É claro, podemos falar que tem computadores que têm marca melhor, outros marca inferior, mas em termos de potência, não dá para fazer isso.
Então, o que fizeram? Vamos classificar os computadores em relação ao tamanho. Pessoal, isso é tão importante para a gente, tão importante, por quê? Porque quando vocês estiverem concluindo seu curso, forem para o mercado de trabalho, né, no caso eu aqui de desenvolvimento, se vocês forem para uma fábrica de software, geralmente os entrevistadores vão te perguntar algumas coisas nesse sentido. Você programa? Aí você, sim, programa. Certo, qual linguagem? Aí você, Python. Mas você programa o quê? Para mobile ou para desktop? E aí? Você tem que saber do que ele está falando. Né? Tem que saber o que ele está falando. Se é para desktop, se é para mobile. Então, por isso, tem a classificação das máquinas em relação ao seu tamanho. Porque tem máquinas maiores, a gente pode fazer uma programação mais tranquila, porque tem memória, tem mais processamento. Já um celular, para você fazer um programa para celular, ele tem limitação de tecnologia, de tamanho, de memória. Então, o seu software tem que ser mais enxuto. Tá? Então, por isso, o primeiro computador que nós temos em relação... Sim, estamos na 5ª geração. São computadores que utilizam a tecnologia da arquitetura do chip, o LSI. Tá? Pessoal, aí continuando aqui. Então, o primeiro computador que é mais conhecido de todos é o computador de mesa. Vou colocar bem assim. O computador de mesa, que ele é conhecido como desktop. Tá? Então, veio o computador de mesa. Né? Que slide está vendo? Lá no topo da imagem? É isso, Anderson? Não, aquela imagem eu coloquei para ilustrar. Tá? Quando eu coloquei, eu pensei justamente que poderia dar essa confusão aí. Mas é 5ª geração. Vocês vão encontrar algumas pessoas falando, querendo classificar os computadores de acordo com a internet, computação em nuvem, inteligência artificial. E outros vão falar que nós estamos na 4ª geração, mas nós estamos na 5ª geração. Tá? Por quê? Porque 5ª geração dos computadores, porque é classificada a partir do componente usado na sua construção. Tá? Então é isso que está acontecendo. Depois eu dou uma mexida lá e dou uma complementada. Eu vou fazer uma edição naquela imagem. Turma, então o computador de mesa é nosso desktop, que tem aquela caixona, né? Pessoal, qual é o nome daquela caixa? Alguém sabe me dizer? Alguém tem uma ideia aí? Naquela caixa do computador? Você coloca o disquete. Isso. CPU não, tá? É gabinete, tá? Quem tem que falar que CPU é o seu concorrente, viu, turma? Então, CPU, quem fala é o seu concorrente e os meus alunos falam gabinete, tá? Gabinete é aquela caixa de metal. Então, gabinete, e tem um monitor, tem um mouse, tem um teclado, tá? Professor, mas lá em casa o meu gabinete não está em pé, na vertical, ele está na horizontal. Continua sendo um desktop. Professor, o meu está na transversal, está na diagonal, continua sendo desktop. Professor, o meu computador não tem gabinete, está tudo só no monitor incluído. Continua sendo um desktop, que é chamado de All-in-One, né? Que é All-in-One, que é tudo em um. Tá? Geralmente eu tenho muitos computadores assim. Tá? Então temos... professor, então continua sendo o quê? Desktop. Tá? Então, computador de mesa. Tá? Professor, tem um local que tem 4 monitores, 5 monitores, 10 monitores. Não interessa, continua sendo desktop, que é um computador de mesa. Você não consegue sair para a rua com ele, que ele é muito grande. Não cabe, nem no bolso. Tá? Então, essa é uma parte que devemos entender. Lembrar bem, viu, turma? Desktop. Depois do desktop, nós temos outro também. Aqui, que é o chamado de laptop. Olha que legal. O laptop também é conhecido como um computador portátil de colo. Tá? Computador portátil de colo. Por quê? Ele não é tão grande quanto o desktop, mas ele não é tão pequeno quanto um celular.
E esse computador você carrega ele na pastinha, na bolsa, na mochila. Professor, mas o que? Laptop ou notebook? Ou é netbook? Não, peraí. Vamos pensar o seguinte, que o laptop, olha que interessante, desktop, computador de mesa. Desktop. Aí em seguida veio um nome parecido, que é o laptop, ó. Laptop. Desktop, laptop. E vamos pensar que o laptop, o nome dele, é o nome de uma família. Dentro dessa família, laptop, nós temos quem? Nós temos o notebook, temos netbook, temos os tablets, tá? Temos o iPad. Observe que todos eles são portáteis de colo, porque não cabe no seu bolso. Tá? Então, vem que interessante. Desktop, computador de mesa. Laptop, computador portátil de colo. Dentro dele, notebook, netbook, iPad e os tablets. Depois deles, e que legal que os nomes todos eles se parecem. Depois desses dois, temos o terceiro. O terceiro, o nome já vai lembrar alguma coisa para vocês. Que é chamado de Palm Top. Olha que legal. Palm lembra o quê? Palma da mão. É isso mesmo, professor? É. E qual é esse computador? Portátil. O computador portátil, tá? Ele é esse aqui, ó. Tá? Um computador portátil de mão. E que computador é esse? É os nossos celulares. Todos os celulares que nós temos, todos, desde que tenha um sistema operacional embarcado, quer dizer, um sistema operacional instalado dentro do seu hardware, do seu celular, então você tem um computador. Tá? Olha que interessante. Desktop, laptop, palmtop. Olha como os nomes se parecem. O palmtop ele é chamado também de PDA ou de handheld. É a mesma coisa. Tá? Professor, então se eu programar no desktop, eu posso programar no laptop ou no palmtop? Pode. Se eu fizer uma planilha eletrônica no laptop, eu posso fazer no palmtop? Pode. Posso fazer edição de vídeo? Tudo. Tudo. Tudo que você faz no computador grande, você faz lá no pequeno. É claro, eles vão observar algumas limitações, mas do básico, do grosso, tudo. Tá? Então, essa parte. Então, que interessante. Computador de mesa, desktop, computador portátil de colo, laptop, computador portátil de mão, palmtop. Depois desses, nós temos um que o nome é diferente, que é o quarto. São apenas 4 computadores classificados em relação ao tamanho. Tamanho, tá? Então, o que nós temos aqui, o outro, ele é grandão mesmo. Opa. Tá? Ele é grandão mesmo. Vou fechar assim. Tá? Que é o nosso mainframe. O mainframe, ele é um computador de grande porte. Quando eu falo grande, turma, é grande em tudo mesmo, literalmente, em tudo. Tá? Ele é um computador, para vocês terem ideia, imagina um computador do tamanho de uma sala de aula da escola. Tem uns que são maiores. São máquinas grandes e enormes, com altíssima capacidade de processamento e armazenamento. Tá? Então, são altíssimas máquinas com isso. Quem tem esse tipo de computador? Bancos, governo federal, empresas de tecnologia, grande rede de supermercado, Receita Federal, tá? Google, YouTube. Depois vocês podem pesquisar na internet e ver lá, supercomputadores. Vocês vão ver muitas máquinas gigantes. Tá? São máquinas caríssimas. E para nível de curiosidade, todos nós utilizamos elas de forma indireta. Quando vocês vão no um caixa eletrônico sacar dinheiro, aquele caixa ali é apenas um terminal. Quando você digita a senha, faz conexão, ele vai fazer um contato com o servidor, que é um mainframe, para saber se tem dinheiro, não tem dinheiro, saldo, fazer empréstimo. Todas as informações estão lá no servidor e não naquele caixa de autoatendimento. Tá? Então chega lá, se tiver ok, aí o servidor lá
libera e vai informar para que aquele caixa eletrônico que você está utilizando libere dinheiro para você. Tá? Então, é bem tranquilo essa parte. Turma, então vimos até aqui. Geração dos computadores. Em relação à sua construção, nós temos 5 gerações. Primeira geração, a válvula. Segundo, transistor. Terceiro, quarto e quinto, chip. O quarto com chip VLSI. O quinto com chip ULSI. Também, Jamerson, o que é um servidor? Um servidor, mainframe, geralmente todos os mainframes são servidores. Tá? Mas um computador pequeno pode se tornar um servidor também. Um servidor é uma máquina central que ela vai disponibilizar serviços para outros computadores. Tá? Mas você pode associar mainframe em ser um servidor. Tá? Vimos também a classificação das máquinas em relação ao tamanho. Desktop, laptop, palmtop, mainframe. Tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de fabricantes de computadores. Itaú, IBM, HP, Dell, Toshiba, Apple. Né? Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Aqui tem um textozinho falando, como nós vimos agora há pouco, a geração dos computadores. A primeira geração foi o nosso ENIAC, aquele que foi mostrado lá atrás do vídeo. Depois surgiu os computadores de segunda geração. Esse aqui é um exemplo, que é o UNIVAC. Esse computador aqui ele foi utilizado para prever resultados de uma eleição presidencial. Então, primeira geração, segunda geração. Observe que esses computadores eles não tinham monitores, tá? Depois, terceira geração, surgiu os computadores da IBM. Não sei se todo mundo conhece a IBM, mas a IBM ela se confunde com a história dos computadores. Para vocês terem ideia, nós estamos em 2020. A IBM tem aproximadamente 140 anos. Só para ter ideia. Então a IBM é velhinha. E outra coisa que a IBM é velhinha, mas que devemos agradecer muito a ela, porque na quarta geração dos computadores, que surgiu a tecnologia VLSI, tá? A IBM lançou um computador que era chamado de IBM PC. Esse IBM PC é o computador, é uma empresa de computadores. Ela faz parte da história das máquinas. Tá? Para ter ideia, a IBM, ela que inventou, criou o computador PC. Esse computador que nós temos em casa, um mais simplesinho, sem ser da Apple, da maçã, esse computador, quem inventou ele foi a IBM. Olha como é que ela é tão boazinha. Ela inventou esse computador, jogou no mercado. Pessoal, só um pouquinho aqui, peraí. Quieto, cachorro! Cachorro aqui em casa latindo. E pegou esse computador e liberou para as pessoas pudessem copiar a sua tecnologia e fazer computadores com o seu nome. Então, se eu tivesse acesso, como eu tenho acesso ao computador, esse padrão PC, eu posso copiar a sua arquitetura dele toda, eu posso reproduzir ele e vou colocar lá, computador Clovis, e vou ganhar dinheiro. Isso concorre com aquela marca brasileira lá, o negativo, positivo, tá? Da mesma forma, tem outros computadores, que é desse jeito que acontece. Tá? Para ver aqui, esse primeiro computador da IBM já tinha um monitor. Depois do computador da quarta geração, aí surgiram o quê? Os computadores de quinta geração, que são todos esses que nós temos. Tá? Então, os nossos computadores de quinta geração. Turma, até aqui tudo bem, pessoal? Tá bem explicado? Todo mundo entendeu?
Tá? Então, essa é a primeira apostila nossa, que é a introdução à história dos computadores. É isso que eu posso falar. Assim, essa apostila, que estou falando um pouquinho sobre a evolução dos computadores. Tá? O primeiro computador que tem notícia foi o Abaco. É claro que a tecnologia foi evoluindo, foi criando novos recursos, até o homem ter condições tecnológicas para criar o primeiro computador, que foi em 1945, que foi o nosso ENIAC, tá? Que ele é a origem, né? Ele é considerado o pai dos computadores, né? Que é o Marco 0, Marco 1, até hoje. Então vimos que a geração das máquinas são 5, cada uma classificada de acordo com a sua tecnologia usada na sua construção. Vimos também a classificação dos computadores em relação ao seu tamanho. Tá? É muito importante que vocês saibam disso, principalmente da classificação das máquinas em relação ao tamanho. Porque vocês vão programar, certeza. Vocês vão fazer sites. Turma, quando vocês abrem um mesmo site, lá, Casas Bahia, no celular, no desktop, no laptop, as pessoas têm a impressão de ser o mesmo site. Tá? Isso é falso, isso é mentira. O que acontece é que foi criado um site da mesma empresa para cada plataforma. Se é plataforma desktop, então tecnologia é mais robusta para ele. Se for para celular, é mais enxuta. Tá? Que mais para frente vocês vão ouvir falar tal de Bootstrap, outras coisas, mas não vou confundir agora não, tá? Vamos focar nos conteúdos. E vimos também que a informática, ela precisa, tá? De hardware, que é a parte física para existir, software, que é a parte lógica, são todos os programas de computador para existir, e nós, usuários, que é o Peopleware. Vimos também que a informática é uma ciência que estuda os meios de armazenamento, processamento e transmissão. Tá? Turma, então olha que interessante. Para a gente começar aqui, até na próxima eu vou reforçar essa parte. Então a informática é uma ciência que estuda os meios de armazenamento. Pessoal, onde é que vocês guardam as informações de vocês? As informações digitais. Vamos lá, me dá um exemplo aí, gente. Eu sei que vocês têm um bocado de ideia na cabeça aí. Onde é que vocês guardam? Isso. Davi, nuvem não é, Davi. Depois eu te explico. HD, pendrive, isso, muito bem. Temos isso, temos o CD, temos o DVD, tem um disquete, pendrive, não é isso? HD externo, né? Eu também. Fita magnética, tá? Cartão de memória. Cara, essa turma tá show de bola, rapaz. Turma, eu tô aqui, ó, o OneDrive não, tá? O OneDrive é a mesma coisa que a ideia da nuvem. Aproveitar esse textinho aqui, temos tempo. Né? Tem que gerenciar o tempo. Mas vou explicar por quê. Não, pasta segura é outra coisa, Jaime. Depois eu explico, tá? Essa pasta é algo lógico, não é algo físico, tá? No caso, eu vou colocar aqui o OneDrive, Google Drive, tá? Como é que eu vou fazer aqui? Turma, acho que faz o seguinte, eu vou pegar essa minha tela aqui, eu vou parar essa apresentação aqui, e eu vou abrir outra ferramenta aqui que vocês vão entender. Por que eu falo que nuvem, né, eu não considero como um meio de armazenamento. Vou só caçar aqui. Cadê? Ok. Tá? Eu vou compartilhar outra tela aqui com vocês. Uma janela. Ok. Turma, eu tô com o meu editor de desenho aberto aqui, vocês estão vendo? Vamos ver aqui. Vocês conseguem ver aí o pente aberto? Beleza, eu vou desenhar lá. Ótimo. Vamos imaginar o seguinte aqui. Aqui é o meu computador. Tá? Não, peraí, tá muito feio. Tá? Eu vou fazer assim. Aqui é o computador. Tá? Aqui é o computador.
O que vocês falam que é nuvem, ó? Nuvem, tá aqui. Só que essa nuvem aqui não é uma nuvem. O nome dessa nuvem aqui que as pessoas chamam é internet. Nossa, que coisa feia eu fiz aqui agora. Tá? Internet. Tá? Eu vou até aumentar aqui a visualização. Pronto. Internet. Tá? Essa nuvem é internet. O que é a internet? A internet é um bocado de computador ligado no outro. Nessa nuvem aqui. Então, quando você vai salvar na nuvem, ela não, vai mandar seu arquivo para cá, não vai ficar aqui na nuvem flutuando. Você vai mandar para cá e nessa que é a rede, que é a internet, vai mandar para outro computador. Outro computador que você não sabe onde ele está. Ele pode estar em qualquer lugar da Terra. E esse outro computador pode ser um computador do Google, do YouTube, onde for, o Instagram, Microsoft. Quando você mandar para cá, vai ficar guardado onde? Em outro computador. Computador de grande porte, o supercomputador. Nesses computadores, o que nós temos dentro aqui deles? O HD. Então aqui, nós temos quem? O HD. Então, e quando a gente falamos do tal do OneDrive, né, o Google Drive, é a mesma coisa. Não fica solto. Ele vai para cá, a informação que o Google vai direcionar onde? Para um outro computador que está em qualquer lugar na face da Terra. Nós não sabemos onde. Isso, guardado em um mainframe. Muito bem, é isso aí. Diga, Eduardo. Eu só queria tirar uma dúvida. Eu trabalho na parte de telecom, eu trabalho na Claro, e assim, o Grupo Claro, ele se unificou, né, com a NET. Uhum. E, assim, na fixa, a Claro, ela tem uma política de informar para o cliente que a banda larga dela, ela é franqueada. Ou seja, ele tem o nosso maior pacote de 240 com uma franquia de 400 gigas. Muitos clientes, eles questionam, né? Porque a banda larga, digamos, ela é ilimitada, né? Uma internet fixa, ela é ilimitada, né? Só que a Anatel, ela tem uma proposta junto às operadoras de telefonia que fornecem um serviço de franquear, limitar esse serviço por usuário, né? E quando o usuário ele atingir o limite da franquia de banda larga, ou o serviço reduzir a velocidade, ou então bloquear e o cliente ter que adquirir uma franquia adicional. É uma proposta que ainda está em andamento, tanto na Anatel quanto nos demais órgãos reguladores, né? Só que, assim, eu fico na dúvida o porquê de agora esse motivo de poder limitar a internet fixa. Não, isso tem de agora não, é de muito tempo. Isso aí é dinheiro. Eu estou ciente disso aí. É dinheiro. Eles querem arrancar o dinheiro da gente, é só isso. Teve um cara da empresa de tecnologia que foi lá, ele, falou que os brasileiros não sabem usar a internet. Isso o que serve para isso aí, né? Mas mais nível de curiosidade. Esse negócio de franquear isso é uma pilantragem, né? É uma falta de respeito com a gente. Quando for para votação no Congresso, o que tem que ser feito? Todos nós temos que nos mobilizar. Imaginou você, profissional de tecnologia, como é que você vai desenvolver um software e fazer um trabalho home office? Não tem lógica. Sem contar que vai atrapalhar também as empresas de tecnologia. Quem está querendo limitar isso aí são as empresas de telecom, e não as gigantes de tecnologia. A guerra é grande, tá? Sim, mas a minha dúvida é, a internet, na totalidade dela, isso a nível mundial, ela tem um limite ou ela não tem um limite? Não, ela não tem limite. O limite dela é baseado nos computadores, na nossa banda, o que sua máquina suporta. Porque a internet é uma outra história, nem posso entrar aqui agora, porque não é o conteúdo do nosso tema, da aula de hoje ainda, tá? Mas a internet ela é uma rede de computador. Tá? E quando eu chegar a parte de redes, eu vou falar um pouquinho. Tá? Que é uma estrutura, é outra coisa. Tá? Mas assim, não. Compreendi, valeu. Alô. Turma,
Então, vou falar para vocês aqui, deixa eu parar essa apresentação aqui. Vocês entenderam a ideia, então, porque eu falei que nuvem e OneDrive, Google Drive não serve? Por quê? Você vai mandar informação, ela vai para a internet e vai ficar em outro computador. Você não só sabe em qual computador. Vamos imaginar, pode ficar no celular? Pode. Só eu não sei qual é. E vou usar aqui o nosso mangueira do Chrome. Aqui. E voltando para cá. Bom, então temos aqui na questão da quinta geração dos computadores. Aí tem aqui um protótipo de um microprocessador, tá? E ao final dessa partezinha de hoje aqui, para começar a nossa brincadeira, nós temos um questionário, ó, exercício de fixação. Turma, eu aconselho vocês a responder esses questionários aqui, ó, as questões no seu caderno, de preferência na caneta, para vocês ir memorizando. Então, nesse primeiro conteúdo nosso aqui, da introdução à história da informática, nós temos um questionário com 20 questões, pouquinha coisa. Tá? Não tem muita coisa não. Então, para responder isso aqui, que esses questionários, eles já vão ajudar vocês a compreender mais do conteúdo dessa primeira apostila e preparando também para a nossa provinha teórica que nós vamos ter. Tá? Turma, para a nossa aula de hoje, para dar uma relaxada, né, eu vou fechar a nossa aula de hoje por aqui, tá? E vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade? Pode perguntar, turma. Alguém quer os números da Mega Sena? Professor, tá me escutando? Sim. É o Abner. Me dá uma informaçãozinha, por favor. Quais as características da quinta geração dos computadores? Que é a geração que nós estamos, né? A quinta geração, assim, a quinta geração ela se confunde muito com a quarta. Mas o que você tem que entender da quinta geração, o ponto-chave que você vai definir como é a quinta geração, é aquele chip que foi criado e preso na placa-mãe do computador. Aquela baratinha que eu mostrei na tela, né? Então ele tem que ter a tecnologia de ULSI, de Ultra Larga Integração de Portas. Tá? Eu posso ter, para ter uma ideia, vou comparar o seguinte. Na aula passada, como é que eu posso colocar aqui? O chip da quinta geração, o ULSI, quando fala ultra larga, a capacidade dele de processamento é gigante. Então, se você olhar lá, tem essa tecnologia na arquitetura e tem o de quinta geração, porque o VLSI também ele é impresso no chip. Tá? Mas, para nível de curiosidade, o que significa esse chip? O que esses chips representam? Não tem um ENIAC que eu falei para vocês aqui, que era movida a válvula? Né? Quem assistiu até minha aula acho que até com o Edmar na segunda-feira, eu fiz uma comparação bem fácil para entender. Porque quando lançaram o ENIAC era movido a válvula. O homem, de uma forma inteligente, o que ele resolveu fazer? Pegar a energia, controlar ela de uma maneira que as pessoas, a máquina pudesse trabalhar para a gente e nós pudéssemos compreender as informações que seriam trabalhadas. Tá, professor, o senhor filosofou muito e não disse nada. É o seguinte, vamos imaginar aqui que eu vou enviar os computadores, de forma geral, eles não sabem o que é texto, o que é vídeo, o que é filme, o que é joguinho, eles não sabem nada disso. Viu, pessoal? Não sabem. A única coisa que esses computadores sabem é 0 e 1. É liga, desliga. Então, quando utilizou as válvulas lá no ENIAC, uma válvula do ENIAC ligada com energia representa o número 1. E uma válvula do ENIAC desligada ou sem energia representa o número 0. Aí começaram a pegar várias lâmpadas do ENIAC, um conjunto de 8 lâmpadas, e fazer combinações entre lâmpadas acesas e lâmpadas apagadas. Essas combinações de lâmpadas acesas e lâmpadas apagadas vai acarretar 256 combinações
de lâmpadas acesas e lâmpadas apagadas. Essas 256 combinações representam a classificação, ou melhor, perdão, classificação não, vai representar o símbolo de cada botãozinho do seu teclado. Que o nosso teclado tem aproximadamente 256 símbolos. Do número 0, espaço em branco, tudo, são todos classificados. Então, quando eu vou enviar uma letra para vocês aqui, vou enviar a letra A para o Abner. Vou fazer rapidinho aqui, eu contando no nosso horário, né? O meu computador não sabe o que é a letra A, mas dentro do meu computador existe uma tabela chamada de ASCII e uma outra tabela chamada de Unicode, que é código universal. Então, a minha tabela ASCII e quando eu apertar a letra A maiúsculo, ele vai pegar a minha letra A e vai na tabela de equivalência e vai procurar a letra A. Quando ele encontrar a letra A, ele encontrar o A, parece com A? Parece, beleza. Ele vai pegar esse A aqui, ele não vai mandar o A para o Abner. Ele vai mandar para o Abner mais ou menos isso aqui, ó, 00110011. Vai fazer isso aqui, ó. Tô mandando para vocês aí no chat. Então, peguei o A, digitei o A. Aí o meu computador pegou esse A que eu digitei, comparou com dentro da tabela ASCII e achou esse A. Aí pegou esse A, viu que o A é a mesma coisa que essa sequência de 0 e 1 aqui. Aí pegou essa sequência aqui de 0 e 1, mandou para quem? Para o Abner. Aí o Abner vai receber lá, seu computador, 00110011. E vai comparar com a tabela ASCII e I que está dentro do seu computador, o Abner. Tá lá, 00110011. Aí comparou, achou esse símbolo. Ah, essa sequência é igual a essa sequência, ótimo. E vai projetar na tela do computador do Abner a letra A. E aqui, estão vendo isso aqui? 0 e 1 representa cada lâmpada do lado do ENIAC. Quando lançar o transistor, um transistor, vou colocar de forma bem simples, um transistor equivale a já um conjunto de 8 dígitos. Um transistor. Quando lançar o chip, aquele primeiro chip arcaico, ele já teria uma equivalência, colocar aqui, a milhares de lâmpadas. Aí, quando lançar o chip VLSI, ele já teria o quê? De equivalente a milhões, né? Milhões de válvulas. E o chip ULSI, equivalente a dezenas de milhões de válvulas, que são conjuntos de 0 e 1. Né? Viram que legal? Isso aqui, ó, fiquem tranquilos, que isso que eu estou falando aqui, ó, isso aqui é sistema numérico binário. Vocês vão aprender a mexer com o professor Tadeu. Ele vai ensinar vocês a fazer transformações de bases numéricas. Davi, assim, eu acho que a melhor universidade não tem questão mais de conteúdo. Assim, se você tem professores que passam conteúdo, então geralmente é relativo. Tá? O UNB, dizem que o UNB é a melhor faculdade para informática, entre aspas, uma delas, né, considerando. Por quê? O professor manda o aluno pegar ler o livro, ele passa um conteúdo e você vai se virar para ler o livro. Resumindo, o esforço não é do professor, é do aluno. Por isso, nós temos que ser autodidatas. Não, ele não fica na nuvem, não fica solto, tá, Ariane? Ele vai ficar em um servidor, vamos imaginar o servidor do Google. O servidor do Google ele tem uma segurança violenta. São pessoas que trabalham com a segurança, tá? Não fica vulnerável. A vulnerabilidade de dados, ela ocorre geralmente não são nos servidores, é entre nós, seres humanos, porque a gente coloca a senha fraca, a gente pega, é fácil de ser corrompido, tá? Mas fica para outra conversa. Pessoal, então na nossa aula de hoje, tá? Eu só vou ver a chamada aqui rapidinho de quem está presente. Por favor, vocês verem colegas que faltaram a aula de hoje, avisem eles para não faltar a nossa próxima aula sexta-feira, tá? Às 9 horas. E eu vou começar aqui pela turma Q. Tá? Turma, vou fazer o seguinte, eu vou fazer a chamada aqui, aí você fala assim, ok, para me saber quem é, tá? Turma Q. Breno, tá aí hoje?
pra ter uma ideia. Ah, Eugênia. Evelyn. Fabiana. Evelyn, ok. Beleza. Fabiane. Ok. Fabiola. Felipe Camargo. Ok, show. Felipe das Neves. Fernanda Maria. Fernanda Maria. Fernando Rose. Francisco Mateus. Francisco Nielsen. Gabriel Dantas. Ok. Show. G. Silvano. Cislene. Ok. Giovana Silva. Ok. Gislene. Guilherme. Henrique. Jairson, você que tá aí. Opa, aqui. Esse aí. Jefferson. João Vitor. Joelaine. José Edmar. José. Joséner. Caio. Kelly. Agora a turma P. Abner. Adriana Rodrigues. Pode sim. Aisha. Ana Carolina. Ana Paula Bispo. Ana Paula Bispo. Anderson de Souza. Presente aqui, professor. Boa noite. Boa noite. Anderson Pacheco. Ok. André Martins. André Samagaio. Boa noite, Anderson. Antônio Carlos. Ariane. Você que tá aí. Pessoal, que depois quem eu chamei pode estar liberado, tá? Caio. Cleilton. Cristina. Presente, professor. Boa noite. Bom descanso. Daniel Araújo. Beleza. Daniel Rodrigues. Darwin. Davi. Sei que Davi tá aí. Diego. Edgar. Eduardo. Eduardo tá aí. Eliane Cruz. Boa noite, Eduardo. Eliane Nunes.
Essa aqui, classe. E a Eliane Nunes é a Lili, né? Emanuel, Letícia, Rafael. Daniel, te chamei, Daniel? Te chamei, né? Daniel Rodrigues Salles. Beleza. Tá. Pessoal, obrigado, viu? Eliane. Eliane Tais. Chamei. Eliane, tem um grupo que todo mundo está participando já. Tá? Você está fazendo parte de algum grupo já? Da turma? No caso da turma P? Boa noite, Livi. Não, mas tem... Eu não sei, tem um do professor Tadeu, mas tem um que é geral do professora. É. Não, tranquilo, Daniel, tirei sua falta aqui. Tá? Você está ambiente para pegar os questionários, tá? Para pegar o primeiro questionário, viu, Daniel? Eliane, qualquer coisa, verifique se está no grupo da turma P. Se você não tiver, manda para mim uma mensagem que eu te mando o link para você entrar. Tá, que deixou só